Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para mostrar no nosso Retro Review uma das máquinas mais interessantes que eu tenho na minha coleção, que é a SCF 2700 da Panasonic, que à primeira vista pode parecer um simples MSX1 para quem não tem um olhar um pouco mais detalhista. Só que logo eu vou entrar no detalhe dessa máquina e você vai ver por que eu escolhi essa máquina hoje para vocês, para fazer o Retro Review de hoje. E vocês vão ver que vai ter algum conhecimento muito bacana que vocês vão aprender hoje, apesar de ser apenas um MSX1 bonitinho. Então vem comigo descobrir o que essa máquina tem de diferente. Em 1985, uma marca chamada National resolveu expandir os seus horizontes para além daquela ilhazinha do Japão e começar a vender MSX em outros mercados. Então eles estavam de olho lá no mercado da Holanda, no mercado da Espanha, no mercado do Reino Unido e resolveram criar uma marquinha de fantasia que ficou um pouquinho conhecida só um pouquinho conhecida, chamada Panasonic. E com essa marca de fantasia eles começaram a produzir o CF2700 para os mercados europeus. E essa máquina que eu estou mostrando para vocês agora é uma máquina Panasonic europeia, olha só para vocês verem, uma máquina um pouquinho diferente. Ela tinha 64K de RAM no slot 1, que é uma coisa bem estranha para cá, para os padrões brasileiros, porque normalmente nossas máquinas, a Gradiente colocava às vezes no slot 2 ou 3, dependendo do modelo. O MSX Hotbit colocava no slot 2, se muito me engano. Mas ela coloca a memória no slot 1, que já é uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Além disso, ela, por ser uma máquina europeia, ela funciona em 220 volts e funciona com o padrão PAL europeu, que é bem diferente do nosso PAL-M aqui brasileiro. Além disso, ele tinha áudio PSG, como era comum nos computadores MSX1, que é o AY38910. Não tem nenhum chipset, ele não tem MSX Engine, até porque ele é um MSX1, então ele é construído todo com componentes discretos lá. Ele tem Z80, tem o PSG, tem os chips, né, propriamente ditos. E o teclado dele é um teclado excelente, muito bom de digitar, talvez um dos melhores teclados do MSX. A National / Panasonic, quando fazia as coisas, fazia com muita qualidade. E a diferença do teclado deles pro nosso é que eles têm um sinalzinho de euro lá, para você colocar lá a sua moeda em euro, ao invés de colocar no dólar ou sei lá que outras moedas, ien, tem os sinais lá. A gente tem as ROMs dela lá no nosso queridíssimo OpenMSX. Se você quiser emular essa máquina, ele está descrito lá nas ROMs do OpenMSX como CF2700, abre parênteses, GB, fecha parênteses. Esse é o cara, é essa máquina no OpenMSX. E no pacote dela de instalação vinha só os manuais, o cabo e mais nada, não tinha absolutamente nada além dos manuais e dos cabos. Vinha um cabo de dataset e vinha um cabo áudio e vídeo para você poder ligar o seu computador na sua TV e coisas do gênero. Por ser uma máquina europeia, nós temos que tomar dois cuidados especiais quando a gente está falando de padrões europeus. O primeiro dele é, obviamente, o padrão de rede elétrica, que lá eles usam 220, aqui a gente usa 110. Então nós vamos precisar de um transformador 220 volts para poder ligar a máquina, poder transformar a nossa rede, que é 120 para 220. E também um conversor do sinal PAL europeu para o nosso sinal. Pode ser o NTSC ou o PAL-M. Aqui eu prefiro o NTSC, porque a maioria das TVs vem dos Estados Unidos, elas vêm já com o padrão NTSC por padrão, porque o padrão PAL ele tem uma taxa de refresh diferente da taxa de refresh do NTSC, além da conversão das cores. Então, quando você começa a usar um padrão europeu em uma TV que não suporta esse padrão europeu, duas coisas você vai ver. Primeiro, que o refresh de tela vai ficar muito mais lento, vocês podem ver aí pela câmera. Quando a gente troca para o padrão europeu, vocês veem que as linhas começam a aparecer muito mais claramente na gravação, porque a câmera grava numa velocidade de refresh muito maior que a velocidade de refresh do padrão europeu. E também nas cores, você vê lá que fica preto e branco, porque a TV não sabe converter corretamente os códigos de cores que vêm do padrão PAL europeu. Então, se você vai ligar uma máquina europeia, você vai precisar de transformador 220 e um conversor de PAL para
pro modelo da sua televisão. Uma das formas de você provar a inferioridade do padrão PAL em relação ao padrão NTSC é quando você compara os áudios dos jogos. Então vou mostrar aqui para vocês como é que o áudio no padrão PAL é muito mais lento que o áudio no padrão NTSC. Então eu coloquei aqui lado a lado a nossa máquina europeia e a pior máquina NTSC que existe, que é a máquina da Casio, a PV16, e vamos botar a comparação aqui de como é que tocam os áudios para cada uma delas. Notaram como o barulhinho da morte do Popolon é muito mais rápido na máquina NTSC do que na máquina da Panasonic? Então, se você não notou, um jogo que deixa essa diferença incrivelmente gritante é o Rally X ou Rally X, dependendo aí se você é um purista ou não. Então eu vou botar agora um trechinho do Rally X para vocês verem aí a diferença, como fica gritante quando a gente escuta na musiquinha do Rally X. Veja só. Viram, galera? Viram como é que o... Que foi, meu filho? Deixa eu fazer a gravação aqui, ô. Viu, galera? Viu como é que o padrão PAL consegue deixar o jogo muito mais lento? Não só no som, porque no som a gente consegue captar isso muito facilmente, mas também nos quadros. Quando a gente está falando do padrão PAL europeu, como ele pinta a tela 50 Hz, significa que você tem menos quadros. Inclusive, quando a gente programa alguma coisa para padrão europeu, a gente tem que colocar lá nos nossos programinhos, nos nossos algoritmos, a gente tem que colocar lá para identificar se trata-se de 50 Hz ou 60 Hz e adaptar o nosso jogo, porque senão fica igual ao Rally X, por exemplo. Você vê que a taxa de quadros e o som, quando a gente está falando do Rally X, eles são muito diferentes no padrão europeu. E isso faz com que o jogo fique pior. E aí chega as nossas considerações finais aqui do vídeo. A consideração final do vídeo é uma só e eu acho que nesse momento você já sabe até qual é. Se você puder evitar as máquinas europeias, é melhor. Por que é melhor? Primeiro, porque ela vai sair muito mais cara para você, porque você vai ter que comprar o nosso queridíssimo transformador 220, você vai ter que comprar aí alguma coisa para fazer o upscaling do sinal, fazer a conversão do sinal e o upscaling do sinal. Então você já vai ter que gastar aí num RetroThink, num AGBC, ou vai ter que comprar um conversor vagabundo chinês, como esse que eu usei aí, mas aí a tua qualidade de vídeo vai ficar ruim. Enfim, você vai ter que comprar uma série de parafernálias para a sua máquina, para ter uma máquina com desempenho pior. Então, a lição de hoje, a moral do vídeo de hoje é: se você puder comprar uma máquina japonesa, uma máquina que use o padrão NTSC, prefira o padrão NTSC ou o padrão PAL, porque o padrão PAL vai te dar muito mais dor de cabeça para você ter uma máquina inferior. E era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, espero que tenha sido informativo para vocês, que vocês tenham entendido como é que a diferença dos padrões PAL para o padrão NTSC, e para te orientar aí na hora de você conseguir pegar uma máquina, para você olhar ali os labels, né, na máquina, não só na parte traseira, mas também na parte de baixo da máquina, para você sempre ter essa atenção para ver se é uma máquina 220, 50 Hz, para ter certeza que é um padrão europeu, ou melhor, que não é um padrão europeu, né? Para que você saiba que você não está comprando uma máquina padrão europeia, a menos que você seja um maluco colecionador como eu, que quer ter máquinas do mundo inteiro, de todo tipo e gênero. Aí beleza, aí justifica.
mas a menos que seja para uma coleção, prefiro as máquinas NTSC. Eu espero que vocês tenham curtido, um grande beijo e nunca se esqueça de, se você vê uma máquina holandesa, seja feliz.